Bárbara. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Seja bem-vindo à Igreja da Família Cristã. Nesse mês de agosto, a gente completa quantos anos de igreja? Quem é que sabe? Sem ser pastores, líderes aqui. Quantos? Quantos? 24 anos de igreja organizada no mês de agosto. A Igreja da Família Cristã está aqui nessa localidade da região do Cobrasol, São José, desde 1992, de uma forma estruturada, alcançando pessoas. E nós queremos, nesse mês que se inicia amanhã, começar uma série de mensagens sobre como redescobrir a igreja, o que é a igreja, a importância da igreja nesse mundo e como isso afeta a sua vida, como afeta a nossa comunidade e a vontade de Deus sobre a terra. Então convido você essa noite a redescobrir um pouco dessa natureza do que é a igreja e do que Deus deseja para a igreja. Então hoje é uma introdução a isso que vamos falar nas próximas semanas. E eu quero começar perguntando por que será que muitas pessoas buscam a Deus hoje, mas fogem da igreja? É comum, muito comum. Você encontra pessoas aí fora onde você pergunta, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia, mas eu não quero papo com igreja. Eu e Deus. Igreja é outra coisa. Existem fatores internos e externos que contribuem com isso. Coisas que estão associadas com defeitos da igreja e coisas que estão associadas com problemas da sociedade das pessoas. Primeiro, algo que a igreja tem produzido ao longo do tempo que precisa ser corrigido. Infelizmente, muitas pessoas declaram, na igreja tem muita hipocrisia. Infelizmente, isso é verdade. A hipocrisia faz parte da natureza humana, enquanto ainda não está sendo tratada por Deus de forma profunda. E muitos saem da igreja porque no domingo a pessoa é de um jeito, fala uma coisa, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a sua
apresentação de domingo não condiz com a apresentação durante a semana. Então a hipocrisia acontece. Ou, não vou na igreja por causa do legalismo, é muita regra, pode isso, não pode aquilo, é uma listinha de várias coisas. Então as pessoas também fogem da igreja por causa do legalismo, porque existe uma falência dos púlpitos hoje no Brasil, onde o desejo é extorquir as pessoas. Isso está certo, está acontecendo, mas a igreja precisa se arrepender e se alinhar com a palavra de Deus. E, infelizmente, muitos têm fugido da igreja por causa da falência dos púlpitos, porque há um abuso espiritual, um abuso de liderança, pessoas sendo exploradas emocionalmente, pessoas sendo submetidas a uma liderança não saudável. Isso tem afugentado pessoas, um suicídio intelectual. O cristão é muitas vezes estimulado a não ler, a não estudar, a não crescer, e as pessoas aí fora que querem progredir acabam olhando assim, olha, a igreja não é para mim porque... eu quero crescer, eu quero entender, eu quero associar as coisas que eu vejo na sociedade, eu quero ter ali uma razão mais aperfeiçoada, eu quero ter uma intelectualidade. E muita coisa tem acontecido na igreja que barra isso, porque eles acham que intelectualidade não é espiritualidade, elas conflitam, e também por causa do orgulho. Infelizmente há muito orgulho. Isso são problemas reais que existem na igreja, mas que Cristo deseja tratar, Cristo deseja purificar a sua igreja no Brasil, para que ela seja a imagem e semelhança daquilo que Ele idealizou e sonhou. Por isso que é tão importante redescobrirmos o que é a igreja para Cristo e para a palavra de Deus. Mas tem fatores externos que afugentam as pessoas da igreja, que são o egoísmo. As pessoas querem viver o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos, os seus prazeres, querem gastar o seu dinheiro naquilo que eles gostam de lazer. Então por isso eles praticam ali o que a gente chama de hedonismo, viver em prol de si, do seu desejo, de si, o que me agrada. Então essa é uma grande dificuldade. O consumismo, as pessoas hoje querem adquirir, viajar, comprar, e vivem em função disso, e se tornam cada vez mais individualistas, não conseguem viver em comunidade, não conseguem abrir o coração, não conseguem expor ali a sua vulnerabilidade, então acabam se afastando. Muitas pessoas querem coisas que funcionem. Quero resolver um problema, como é que eu faço isso? Vai na igreja, dá tanto de oferta que resolve o teu problema. Então, são problemas que acontecem e a superficialidade acaba acontecendo porque a pessoa vive ali naquela função de, se eu for na igreja vai ser para resolver um problema que eu tenho, e depois que eu resolver o problema, eu corto relações e volto para a minha vida para satisfazer a minha vontade. Mas isso não é igreja. Isso acaba criando na mente das pessoas uma mentalidade e uma imagem do que seria a igreja aí fora. Perguntando para as pessoas, você vê algumas respostas assim bem... totalmente longe do que Deus deseja. Algumas pessoas acham que a igreja é um clube. Pergunta e fala, o que é igreja para você? Essa igreja que a gente vê aí. Não, é um clube lá, tem um pessoal que se reúne, eles pagam uma taxa mensal de mensalidade, que é o dízimo, fazem programações, retiros, fazem jantares, então o pessoal tem um clube. Outros já veem a igreja como um hospital psiquiátrico. Não, a igreja é para quem tem problema, muito problema. Eu já convidei pessoas para vir na igreja e falar, não, mas eu não estou com nenhum problema, eu estou bem, eu sou saudável. Então as pessoas associam a vida em igreja, em comunidade, a pessoas com depressão, com tristeza, com problema de drogas, alguém que tem alguma desavença na família, ou um shopping. Não, quando eu precisar de uma cura, de uma restauração, de um milagre, daí eu vou lá na igreja. A pessoa acha que pode ir lá e comprar. Outros veem a igreja como uma empresa. A igreja é um império do bispo tal, do apóstolo tal. Então ele monta franquias e filiais aí pelo Brasil e vai expandindo o império dele. A igreja é uma empresa nesse mundo. Ou a igreja é um museu. A gente olha lá, aquelas construções antigas, aqueles vitrais na parede, aqueles bancos de madeira, e as pessoas, não, é um museu aquilo lá, Várias pessoas de terceira idade lá, naquele louvor, usando um livrinho. Então, na mentalidade de muitas pessoas, a igreja é um museu. Ou uma casa de show. Porque tem as duas coisas. Igreja estilo museu, igreja estilo casa de show. Então, na mentalidade do mundo, há uma distorção do que é a igreja de Cristo nessa terra. E nós, como igreja da família cristã, somos desafiados nesse mês, o mês que a igreja faz aniversário, a repensar e redescobrir a natureza do que é a igreja de Cristo nesse mundo. E como alinhar isso com a vontade de Jesus e com a sua palavra, e fazer um impacto nessa terra que Ele espera.
para que a gente não seja visto como um clube, não seja visto como um hospital, um shopping, empresa, museu ou uma casa de show apenas, mas como aquilo que Deus deseja. Quais imagens que Jesus, que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo declaram sobre a igreja? Eles usam exemplos, eles usam metáforas, para que a gente compreenda a igreja em sua natureza e em seu propósito. E a primeira, que é bem conhecida, é que a igreja é semelhante a um corpo humano. A palavra de Deus fala, Efésios 4, 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Em 1 Coríntios 12, Paulo repete essa analogia, essa metáfora. Então a igreja é comparada a um corpo. Um corpo. Todos temos um corpo. Então foi um jeito fácil dele mostrar, olha, a igreja é um corpo onde Cristo é o cabeça. Ele comanda. E o restante do corpo, que tem a sua funcionalidade composta por diferentes membros, com funções diversas, representa a sua vida em comunidade na igreja. Um corpo, ele não é só feito de mão, não é só feito de braço, não é só feito de perna, de tronco, dos mesmos órgãos. Ele é um conjunto variado, diverso, de várias partes que vão criar ali um organismo que funciona de forma saudável. E a igreja é comparada a isso, a esse corpo. Mas esse corpo, a gente vê que ele escolhe esse exemplo, essa analogia, com o propósito de mostrar o quê? Que a igreja, sendo um corpo, ela tem uma unidade. Ela é uma coisa só. Não são partes desacopladas que depois você junta e forma um corpo. Ainda não somos pessoas biônicas onde você encaixa um braço, encaixa uma perna ali e sai andando ali do jeito que você quer. A gente tem uma unidade. A gente tem um conjunto de partes que não se separam. E essa imagem da igreja é algo importante. A igreja de Cristo, ela foi feita para andar em unidade. E essa unidade, a gente tem que ver que são coisas assim que vão unir você, que vão demonstrar que você está ali no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma intenção, no mesmo objetivo, na mesma caminhada, nas mesmas dificuldades. Você nota que essa complexidade, que apesar de ser tão diferente, isso une você, isso junta você. Mas há um perigo. O perigo de a gente esperar pela uniformidade. O que é uniformidade? É cada pessoa ser do mesmo jeito. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Não queremos pessoas que falem do mesmo jeito, que se vistam do mesmo jeito. Não queremos pessoas que gostem do mesmo estilo de música. Não queremos pessoas que sigam o mesmo padrão. Sempre, nos gostos, na atitude. Porque você é alguém criado por Deus de forma única. E apesar de termos em Cristo essa unidade, vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós não almejamos a uniformidade. E muitos almejam isso, como igreja. Querendo que as pessoas usem a mesma roupa, falem do mesmo jeito, repitam as mesmas palavras. Mas a ideia de Jesus nunca foi criar um padrão uniforme de pessoas. Isso é um perigo que precisa ser analisado. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Você não precisa parecer com o seu irmão. Você pode ter o seu estilo de se vestir. Você pode falar do seu jeito. Desde que aquilo que é essencial em Cristo, o seu pensamento, a sua forma de viver, seja em unidade. E o igual nos acomoda. É muito bom estar com pessoas iguais, né? Que curtem as mesmas coisas que você curte, que têm afinidade. Então a tendência é, mesmo na igreja, onde há pessoas diferentes, eu me associar com pessoas que são ali os meus pares. Onde eu vou, não, me identifico. Eu vou andar com o pessoal da música, vou andar com o pessoal do teatro, vou andar com o pessoal que tem uma idade mais avançada, vou andar com o pessoal que é jovens casais, eu vou me unir ali e vou me acomodar. Isso não é ruim, mas quando eu começo a haver uma barreira de relacionamento, eu não me relaciono também com aquele que é diferente. Eu não visito uma pessoa que é mais velha do que eu não chamo para almoçar alguém que tem um estilo completamente oposto ao meu. Então isso já criou uma barreira. Então eu preciso me desacomodar. Por quê? Porque muitos membros implicam em diversidade. Essa diversidade são coisas que nos diferenciam. Então eu tenho que valorizar a diferença.
O João aqui, ele tem pensamentos diferentes, ele tem atitudes diferentes, talentos diferentes. E essa valorização dele como pessoa única criada por Deus com seus dons, talentos, sua capacidade de tocar, sua capacidade de ser um bom policial. Obrigado, João. Isso nos diferencia muito. Porque o estilo de vida dele, a profissão dele, não tem nada a ver com a minha. Mas a gente se complementa, a gente se completa. E um pode ajudar o outro naquilo que tem carência. Então a diversidade é algo de Deus. Mas nós temos a unidade no mesmo espírito, na mesma intenção, no mesmo desejo de ver Jesus sendo exaltado e a vontade dele feita. Mas há um perigo, o perigo da divisão. Porque pessoas que veem coisas diversas, não, aquele grupo é tão diferente de mim, da minha célula, do nosso ministério, então vamos ficar cada um no seu lado. Isso ocorre, mas isso precisa ser rompido. A palavra de Deus fala a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Existe essa necessidade de unidade, de respeito pela diversidade, mas nunca a existência da divisão entre a igreja X, a igreja Y, o grupo tal, o meu ministério, o ministério dele, somos diferentes. Temos que ter essa noção, porque o diferente nos incomoda. O igual nos acomoda e o diferente nos incomoda. Mas a gente precisa viver essa igreja que é um corpo, que é diferente, mas que está unida. Que tem o mesmo espírito, o mesmo propósito. Essa é uma primeira visão do que é a igreja. A segunda visão é a igreja como noiva. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou e entregou-se por ela. Está falando da igreja. Em Apocalipse fala, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A igreja também é comparada a uma noiva. E você sabia que a mentalidade do judeu, a mentalidade lá do Oriente Médio é diferente da nossa? Temos aí o pessoal que trabalha com noivas, eventos. E aqui, a ênfase do casamento é em quem? Na noiva. A gente vê a noiva entrando, todo mundo se levanta. A noiva está chegando, todo mundo ali quer ver o vestido, todo mundo quer ver o quão bonita ela está. Mas, quando a Bíblia foi escrita aqui no Novo Testamento, o noivo era a pessoa mais importante da cerimônia. O noivo era guardado. O noivo era aquele que vinha em busca da noiva. O noivo era aquela pessoa assim que tinha aquele papel de importância. Diferente da nossa mentalidade ocidental, que é a noiva. Então, o noivo pagava o dote pela noiva. Era ela quem aguardava pelo noivo. Ele buscava a noiva para a sua casa. Então tinha todo um pensamento diferente, onde a mulher tinha ali no seu sonho, no seu planejamento de vida, encontrar um bom noivo. E aquelas que eram agraciadas por Deus com um homem que vinha e buscava elas, e entregava à sua família um bom dote, e elas constituíam a família, era algo assim que abençoava muito a vida da mulher. Então, a noiva era preparada, a noiva era adornada, a noiva era incentivada a se preparar para que o noivo viesse e a encontrasse da forma mais bela e maravilhosa possível, para entregar o seu coração e o seu amor. Então, nós aguardamos pelo noivo, nessa ideia de que a igreja é uma noiva, para dedicar a ele o nosso amor, a nossa atenção, a nossa fidelidade. Então, Cristo é aquele que vem nos buscar, Cristo é aquele que pagou o dote, pagou o preço na cruz por sua vida. Cristo é aquele que vai nos levar para a sua casa, para o seu reino celestial. Então a igreja ela tem toda essa figura como uma noiva, que se prepara e que se adorna para o noivo que vem, que é Jesus. A igreja também é comparada a um edifício, a um templo que é construído. 1 Pedro 2, 5 e 6. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual a Deus por meio de Jesus Cristo. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A igreja é comparada a esse edifício, a esse templo, a essa casa espiritual que é construída, mas há nesse edifício, nessa construção, uma pedra especial. Vocês estão vendo essa pedra ali que tem um formato como se fosse de uma cruz? Ela é usada nas construções como uma pedra angular. Aquilo que define o ângulo da parede vai dar sustentação para que aquelas paredes sejam construídas com o alinhamento correto. E Jesus é essa pedra,
que fundamenta e que alinha a palavra de Deus em nossa vida e faz com que a igreja alcance o propósito de Deus dia a dia, onde cada pedra, cada tijolo é acrescentado por meio da sua vida. Você é uma pedrinha nesse edifício. Não mais da forma como conhecemos aqui, um tijolo quadradinho formatado, mas uma pedra. Uma pedra que tem uma forma única. Uma pedra que foi colocada por Deus ali e que está do lado de outra pedra. Que precisa se encaixar com a diferença do outro e a sua diferença e viver nessa unidade para compor a construção de Deus. E formar essa casa espiritual que dia a dia é construída. Cada pessoa que alcançamos, cada pessoa que batizamos, cada pessoa que vai na sua célula e entrega a sua vida a Jesus. Ela é uma pedra acrescentada nessa casa espiritual. E você é chamado por Deus para a cada dia chamar alguém para fazer parte dessa construção. Então a igreja é comparada a um corpo, é comparada a uma noiva, é comparada a um edifício de pessoas e pedras vivas que é construído e aquilo vai se edificando, se erguendo dia a dia e não tem limites, porque Deus quer alcançar todas as pessoas. E a igreja também é comparada a uma família. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja é uma família que Deus colocou nessa terra. Você tem irmãos aqui, você tem pais e filhos espirituais aqui, você tem Jesus como seu irmão, você tem Deus como seu pai. Então há uma família espiritual que a igreja representa nessa terra. E família é uma coisa fácil? Sim ou não? Não. Olha, eu acho que é a instituição mais complicada que tem na face da terra. Né? Você vê ali uma complexidade de famílias, porque não tem só a família padrão, papai, mamãe, um casal, 2 filhos. Obrigado. Hoje temos famílias ampliadas, temos irmãos que moram com a família do outro irmão, temos pais com filhos sozinhos, temos mães com filhas sozinhas, temos avós que moram junto com os filhos, temos os filhos que moram com os tios. Existe uma variedade de formações de família. Então, a complexidade que isso nos leva é muito grande, porque cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, e cada família vai representar de um jeito diferente o ser família. Mas essa família que Deus espera da igreja é uma família estruturada, uma família organizada, onde elas vão se submeter ao Pai espiritual, vão seguir o exemplo do nosso irmão mais velho que é Jesus, e nesse contexto de igreja, família, a gente vai ter alguns benefícios. Por quê? Porque é um lugar onde somos o que somos. Ontem nos jovens a gente teve um acampadentro aqui, ficamos das 8 da noite até 11 horas da manhã aqui. Ninguém dormiu. Foi uma noite assim de muita agitação, comunhão, brincadeira. Mas no começo da noite na palavra a gente falou muito sobre vergonha, sobre vulnerabilidade, sobre abrir o coração e permitir que o outro nos conheça. E mostrar ali que aquilo que a gente é, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente pensa, precisa estar explícito para outras pessoas, para que os relacionamentos sejam bons. Então você pode ser o que você é. Você pode ser uma pessoa que vai ter intimidade no seu grupo, na sua célula, e você não precisa botar uma máscara. Não precisa viver com máscara na igreja. A igreja deveria ser o lugar mais seguro do mundo, onde as pessoas como família não precisam demonstrar aquilo que elas não são. Esse ambiente seguro, esse ambiente confiável é o nosso ideal. Que o seu grupo, a sua célula, a nossa reunião possa ser algo assim que você abre o coração e diz: olha, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, é isso que eu estou pensando. Eu me abro e permito que essa intimidade da família de Cristo toque a minha vida. É um lugar também onde os fracos têm vez, eles podem ser cuidados e receber atenção. A pessoa vem quebrada, a pessoa vem deprimida, a pessoa vem endividada, a pessoa vem ali arrebentada pelo diabo. E na igreja ela tem um cuidado, ela tem atenção, ela tem um tratamento, ela é sustentada, ela é abençoada, ela é fortalecida. Da mesma forma que uma mãe e um pai cuidam de um filho, aquele que vem novo em Cristo deve ser cuidado, alimentado por você que já está em Cristo há mais tempo. A igreja também nos permite que a gente tenha laços invioláveis, porque Cristo é aquele que nos uniu uns aos outros e nós somos irmãos agora em Cristo. O sangue de Jesus nos uniu. O mesmo Espírito está em você e no seu irmão e do seu lado.
Então há uma identidade de filho, uma identidade de irmão, uma identidade de pai espiritual, de filho espiritual. Isso faz com que o laço seja inviolável. Porque o sangue de Jesus é que criou essa unidade, é que criou esse vínculo. E que você tem como ideia, eu sou filho de Deus, eu sou irmão em Cristo aqui daquele que está do meu lado. Não porque o pastor Odair falou, porque eu falei, mas é porque Deus disse. E se Ele disse que você é filho até o final. E essa identidade de filho você só recebe na família de Deus. E a igreja foi chamada para ser essa família. Um lugar também onde compartilhamos vitórias e fracassos e a gente vive toda a solidariedade possível. O irmão teve uma enfermidade, a gente ajuda, apoia. Perdeu o emprego, a gente ajuda, apoia. Um ente querido foi embora, vamos dar aquele apoio, assim como fizemos semana passada. A solidariedade deve ser algo explícito na igreja, principalmente com os nossos irmãos em Cristo. Primeiro, antes de ajudar quem está fora, vamos ajudar também lá fora, mas aquele que está na casa de Deus, na família de Deus, não pode passar necessidade. Não pode, porque a família, a igreja, tem essa obrigação de estender a mão e ajudar aquele que está precisando. E oferecer a solidariedade que ele precisa naquela hora. Então o que a gente aprende? A igreja é um corpo, uma noiva, um edifício, uma família. Isso nos fala muito mais que a igreja é um organismo do que uma organização. Um edifício de pedras vivas. Uma noiva, uma família, um corpo humano. A igreja é comparada a coisas vivas. A igreja é comparada a coisas que têm vida, que tem algo circulando nela, algo que a faz crescer, algo que a faz se desenvolver. Ela não é apenas uma entidade humana que tem um CNPJ, que se reúne num lugar, num prédio. A igreja é um organismo vivo que tem um DNA celestial. Esse DNA veio de Jesus. E a presença do Espírito que faz esse organismo ser saudável, crescer, ter vida. A igreja é um organismo e não uma organização. Mas infelizmente, quando a gente se fecha na visão humana, a gente vive como organização apenas. E encontra várias barreiras. Por quê? Porque uma organização dá preferência à estrutura física, a ter mais prédios. Essa organização tem ali um ideal, uma visão, e coloca isso acima de qualquer pessoa. Vamos alcançar as nossas metas, isso que importa. As pessoas que fiquem de lado. A organização se preocupa com programas, se preocupa com habilidades e gerenciamento, se preocupa com poder e com produtividade. Quanto que está arrecadando? Qual o número X que deu lá na reunião tal? Então há uma preocupação única e exclusivamente com fatores humanos. O organismo, ele se preocupa com relacionamento. Como estão os relacionamentos? Como as pessoas estão se sentindo? O que elas estão precisando? As pessoas estão acima de um ideal humano, de uma meta humana. Os relacionamentos são fortalecidos e não os programas apenas. O caráter é aquilo que faz com que as pessoas sejam selecionadas e não apenas as habilidades, os talentos. O discipulado é enfatizado em vez de gerenciar a pessoa, tomar conta da vida da pessoa, supervisionar a pessoa. Não, me preocupo em torná-la um discípulo. Eu caminho com ela, eu vejo como está a sua necessidade, a sua vida, o seu crescimento espiritual. E não é um poder exercido de cima para baixo, mas uma autoridade que vem de Deus, que faz com que as pessoas ouçam você. Isso ajuda a sua vida. E a formação espiritual, se parecer mais com Jesus, é aquilo que almejamos. Não apenas uma produtividade, uma arrecadação. A igreja, ela precisa ter uma conexão vital com Cristo. Cada exemplo daquele tem uma conexão vital com Jesus. Isso demonstra que a igreja depende única e exclusivamente de Cristo. O corpo tem Cristo como cabeça. A noiva tem Cristo como noivo. O edifício tem Jesus como a pedra angular. A família tem Jesus como reconciliador. E sem Cristo não existe igreja. A igreja precisa, em todos os seus ângulos, se relacionar com Jesus, pois é a igreja de Jesus. É o corpo de Jesus, é a noiva de Jesus, é o edifício, a casa espiritual de Jesus, é a família de Jesus. Então Jesus é aquele que tem supremacia. Jesus é o primeiro no nosso meio. E essa conexão com Jesus, ela deve ser exposta, deve ser explícita, deve ser praticada. Por quê? Porque no corpo, tendo Cristo como cabeça, eu vou me submeter. Pois a cabeça que é Jesus, comanda o corpo.
Então, se a cabeça que é Cristo diz para eu ir para a direita, eu vou para a direita. Se é para levantar o braço, eu levanto o braço. Eu me submeto ao que Jesus revelou na sua palavra. A noiva, ela deve dedicar amor e fidelidade ao noivo. Então, a minha relação com Jesus é de amor, de fidelidade, de um relacionamento íntimo. No edifício, eu me apoio em Jesus. Eu me alinho em Jesus. O que Jesus faria? Como Jesus se comportaria? O que Jesus pensaria? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? Na minha empresa, eu vou sonegar ou não vou sonegar? Jesus sonegaria? Nesse relacionamento, eu vou trair ou não vou trair? Jesus trairia? Então eu me apoio, eu me sustento, eu me alinho com a pedra angular que é Jesus. Isso demonstra esse relacionamento com Cristo. Eu vou ter obediência a Jesus como uma família espiritual, onde Jesus vai me orientar, me reconciliar com o meu irmão. Pois a cada dia o perdão é vital para que a família viva bem. Todo dia você ofende e é ofendido. E se o perdão não for exercitado, essa família se quebra. O que aprendemos também, que a igreja é um projeto inacabado. A igreja nesse mundo não chegou aonde Jesus deseja ainda. Por quê? Porque no corpo nós caminhamos rumo à maturidade. Estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos a cada dia tendo um novo patamar. Cada dia você vai tendo novas experiências, uma nova submissão. Você vai indo rumo a Cristo. Na noiva, ela está esperando ainda pelo noivo. Ele não veio ainda. Então não chegou no seu ápice. O edifício está em construção ainda. E a família tem as suas desavenças. Não é perfeita. A igreja não é perfeita. A desculpa, eu não vou mais na igreja porque as pessoas lá mentem, as pessoas não vivem de acordo com aquilo que pregam, as pessoas lá são difíceis. É a mesma coisa que dizer, olha, eu não vou na academia porque lá tem pessoas acima do peso. Eu não vou no hospital porque lá tem doente. A igreja é um lugar de pecadores. A igreja é um lugar onde as pessoas são imperfeitas. Então não tem como eu almejar que eu venha aqui num lugar onde vai ser todo mundo melhor do que eu e vai fazer 100% por mim e nunca vai me decepcionar. Vai decepcionar sim. A igreja não é perfeita. Então tem que haver essa compreensão. Porque tem gente que, olha, não vou mais na igreja porque eu me decepcionei. Não vou mais na igreja porque as pessoas lá não corresponderam àquilo que eu esperava. Irmãos, a igreja em qualquer lugar do mundo é um projeto inacabado ainda. Mudar de igreja, mudar de congregação, não resolve problemas. Porque o problema está aqui, no interior, no coração. Enquanto isso não é tratado, enquanto isso não é resolvido, não é porque eu tive um conflito com meu irmão, que eu ir para outro lugar que vai se resolver. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso me arrepender, eu preciso me submeter, para que a igreja de Deus, nesse mundo, que é como um corpo, que é como uma noiva, que é como uma família, que é como um edifício, possa cada dia melhorar, progredir e chegar onde Jesus sonhou que ela chegasse. Não tenha uma expectativa tão elevada. Porque a gente cria padrões, cria expectativas que nem a gente consegue atender. Eu espero do meu próximo coisas que nem eu consigo fazer. E quando ele pisa na bola, nas mesmas coisas que eu piso, a minha tendência é julgar, e criticar, e acusar, e dizer, não vou mais me reunir com esse grupo. Pessoal, é assim, assim, assim. Mas quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, é os mesmos erros e problemas que eu tenho. Talvez não na mesma proporção, mas também estão ali. E o arrependimento, o perdão é necessário. A gente precisa redescobrir a igreja de Jesus como esse lugar onde tem uma vida espiritual. Esse lugar que não é apenas uma instituição nesse mundo que tem um prédio, que tem um CNPJ, que tem uma placa, mas é um organismo onde há vida. A vida do Espírito Santo precisa ser evidente. Quem entra por essa porta tem que dizer naquele lugar é algo sobrenatural, é algo alegre, é algo diferente, porque as pessoas transmitem vida. As pessoas transmitem uma paz, as pessoas transmitem uma alegria que excede a qualquer compreensão humana, porque eles, tendo situações difíceis, tendo problemas, eles continuam firmes em Jesus e passam para ti algo que você não encontra lá fora. Essa vida, esse organismo espiritual, celestial, fundado por Jesus, sustentado pelo Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, é a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira
ela é algo que está a cada dia sendo aperfeiçoada, a cada dia sendo aprimorada, a cada dia por meio do amor sendo edificada. E ela vai melhorando. E ela nunca vai ser perfeita aqui nessa terra. E por isso que eu tenho que aprender a exercer o perdão, a pedir perdão. Eu tenho que permitir que aquele irmão que ainda é mais fraco do que eu em algumas áreas, seja ajudado por mim e por aqueles que já passaram por aquilo, para que a igreja de Jesus cumpra o seu papel e seja algo poderoso nesse mundo. Porque a igreja verdadeira de Jesus, que se relaciona com Jesus, que espera por Jesus, que submete a Jesus, ela sim faz a diferença. E as portas do inferno não conseguem prevalecer contra esse tipo de igreja, que é a igreja verdadeira de Jesus. E nós queremos ser esse tipo de igreja. Nós queremos ser essa igreja que é um organismo, que tem uma conexão vital com Cristo, que mesmo sendo um projeto inacabado, não para no meio do caminho, mas vai rumo àquilo que Jesus deseja. Uma igreja gloriosa, santa, imaculada, sem nenhum tipo de mancha, ruga, mas algo que se apresenta a Deus como um corpo vivo de irmãos em Cristo, unidos pelo mesmo Espírito. Você faz parte de algo que não é desse mundo. A igreja da família cristã, ela é algo que não faz parte da natureza humana, criada por homens. Ela foi fundada por Jesus. A igreja é algo espiritual, a igreja é algo sobrenatural, a igreja é algo poderoso. E quando você tem consciência de que você vive em algo que não é desse mundo, você pode exercer um poder que também não é desse mundo, contra as forças do mal, a favor das pessoas que precisam. Você está colocado aqui nessa terra, como algo maravilhoso que Deus fez. Olha o privilégio. Olha a força poderosa que habita nesse organismo vivo que é a igreja. Nesse mês que a igreja completa 24 anos, nós queremos ter mais dessa vida. Nós queremos mais dessa conexão com Jesus. E nós queremos continuar esse projeto que, apesar de inacabado, ele vai ser melhor no ano que vem, melhor no outro ano, e melhor no outro ano. E a cada dia ele vai sendo acrescentado mais e mais por Jesus. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Feche os seus olhos. Esse corpo vivo, esse edifício de pedras vivas, essa noiva que está sendo preparada, essa família que está sendo formada, ela inclui você. Você não está à parte. Você não está à margem disso. Você pode ter consciência de que se a sua vida pertence a Jesus, você está nesse corpo e tem uma função. Você está nesse corpo e nós precisamos daquilo que Deus deu a você, os seus dons e os seus talentos, para que a gente se fortaleça em Jesus. Quando a sua perna se machuca, quando o seu braço se machuca, todo o corpo sente. Quando um rim seu não está funcionando bem, todo o organismo não funciona bem. E você, como parte do corpo de Jesus, tem uma função muito importante, de ajudá-la a se manter saudável. Espírito Santo, revela a cada um, Deus, esse pertencimento ao corpo de Jesus, à igreja de Jesus, como família cristã aqui em São José, na Grande Florianópolis. Demonstra, Deus, que somos diferentes. Demonstra a cada um, Deus, que não precisamos ser 100% iguais. Cada um pode ter a sua individualidade, as suas diferenças, mas almejar uma unidade que é sobrenatural, uma unidade de pensamento, de propósito, de missão, de desejo, de plano, para que o Senhor possa ser glorificado. O Senhor mostra que essa pessoa que entregou a sua vida a Jesus faz parte dessa noiva que está sendo preparada para se encontrar com o noivo que é Jesus. E que uma preparação é necessária para que Ele encontre você da melhor forma possível. E o seu amor, a sua atenção, a sua fidelidade deve ser dedicada somente a Ele. A nenhum outro. A nenhum outro, só Jesus é aquele que merece o nosso amor, a nossa fidelidade. E saiba que você está sendo assentado, fundamentado em um edifício, em uma casa espiritual. E é Jesus que deve estar apoiando você, sustentando você. É aquilo que Jesus falou, é aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que Jesus demonstrou, que alinha a sua vida, que direciona a sua vida, que dá base para você pisar e caminhar
Tenha Jesus como a pedra da sua vida, a pedra angular onde você se apoia, se sustenta. E saiba que a gente, como família cristã, queremos ser essa família verdadeira, onde você pode ter intimidade, onde você pode ser quem você é, onde você pode abrir o seu coração nas vitórias e fracassos, ter toda a solidariedade necessária, onde você pode ser cuidado, onde você pode ser tratado, onde você pode ser tocado por Deus e ajudar aqueles que estão chegando, os irmãos mais novos na fé, os bebezinhos, as crianças espirituais, os adolescentes espirituais, que precisam de homens e mulheres para dar exemplo, dedicar atenção, amor e cuidado. Jesus está restaurando a sua igreja verdadeira nessa terra. O joio vai ser separado do trigo. Somente o trigo vai prevalecer e vai ser colhido por Jesus para pertencer ao seu reino. Aquilo que é falso, aquilo que é uma cópia barata, aquilo que é uma falsificação, vai ficar por terra e vai ser queimado. Faça parte da verdadeira igreja de Jesus. Seja a verdadeira igreja de Jesus. Assuma esse compromisso com Ele. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que a minha vida está nas Tuas mãos. O Senhor é meu Salvador. O Senhor é meu Senhor. Eu sou a Tua igreja. Eu sou a Tua noiva. Eu sou o Teu corpo. Eu sou uma casa espiritual para o Senhor. Eu faço parte da sua família. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, queremos ser essa igreja viva. Queremos ser essa igreja que faz a tua vontade, que dedica amor e atenção ao Senhor, que tem essa conexão vital contigo, ó Cristo. Nos aviva, sopra em nós um renovo espiritual, um avivamento promovido pelo Teu Espírito, onde há, Deus, um engajamento com o Senhor, com a Tua causa, com a Tua obra, com o Teu propósito, com aquilo que o Senhor deseja. Enche essa pessoa com o Teu Espírito, revela a ela que ela faz parte sim da igreja do Senhor Jesus, esse organismo celestial, essa entidade espiritual colocada pelo Senhor na terra. Deus, dá a ela, Deus, as funções, os dons, os talentos, aquilo que é necessário para fazer a diferença, para que ela possa, em nome de Jesus, ajudar aquele que está fraco, levantar aquele que está caído, ganhar aquele que está perdido. E em nome de Cristo, que a sua vida tenha um propósito diferente, que é se relacionar com Jesus dia a dia, alcançar aquele que está afastado. E em nome de Jesus, a igreja da família cristã será uma igreja renovada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor, alinhada em Jesus, cheia do Espírito Santo, para ser a igreja verdadeira de Jesus nessa terra. Nós cremos nisso, Senhor. Somos a igreja do Senhor e nada vai nos afastar da Tua palavra, do Teu propósito e do Teu ideal para a Tua igreja nesse mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos encerrar cantando aquela música, a essência da adoração. Queremos ser a igreja na sua essência. Não somos uma empresa, não somos um clube, não somos um hospital psiquiátrico, não somos um museu, não somos uma casa de show. Nós somos a igreja viva de Jesus. Vamos cantar. Jesus, Ele quer que algumas pessoas renovem e se reconsagrem a Ele essa noite. Um compromisso real. Feche os seus olhos. Você que essa noite quer renovar sua submissão a Jesus, como cabeça do corpo de Cristo, como cabeça da igreja. Você que quer
renovar o seu amor e fidelidade a Jesus como noivo da igreja. Você que quer renovar o seu compromisso de se apoiar única e exclusivamente naquilo que Jesus nos ensinou. E você que quer a ajuda de Jesus para viver nessa família, que não é fácil, que é complicada, que tem as suas desavenças. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Você quer dizer: Jesus, hoje eu quero renovar meu compromisso de submissão. Jesus, eu quero renovar hoje meu amor e minha fidelidade ao Senhor. Jesus, eu quero renovar hoje a minha fundamentação, meu apoio em Ti. Jesus, eu quero hoje renovar meu compromisso de viver em família. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Declare: Jesus, hoje eu assumo um compromisso diferente com o Senhor e com a Tua igreja instituída nesse mundo. Em nome de Jesus, venha. Você que assume esse compromisso com Jesus e com a sua igreja. Se reconsagre ao Senhor, renove o seu compromisso com Ele. Vem em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Nos ajuda a renovar nossa submissão a Cristo como cabeça. Vem, Senhor, e nos ajuda a dedicar atenção, amor e fidelidade a Jesus como nosso noivo. Nos ajuda a nos apoiarmos única e exclusivamente em Jesus e Sua palavra. Nos ajuda, Deus, a aceitar a mediação que Jesus faz entre nós como irmãos em Cristo. Vem em nome de Jesus. Você que declara isso diante dEle, diante da sua igreja. Senhor, nós abençoamos aqueles que estão publicamente hoje dizendo: Jesus, eu me reconsagro ao Senhor. Eu renovo, Deus, o meu compromisso contigo, de me submeter a Ti, de expressar o meu amor, a minha fidelidade, a minha vontade de se encontrar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa declara que ela vai se apoiar única e exclusivamente naquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor vai ser a nossa pedra, o Senhor vai ser a nossa fundamentação, o Senhor vai ser a nossa base, e o Senhor vai ser aquele que nos reconcilia uns com os outros, que nos une uns aos outros. Ó Senhor, nos ajuda a ser essa igreja. Deus, que barreiras entre nós caiam por terra em nome de Jesus, pelo poder do amor e do perdão. Deus, queremos redescobrir essa igreja verdadeira, essa igreja gloriosa, e queremos ser isso aqui nessa terra. Em nome de Jesus, renove seu compromisso com Ele aí onde você está. Declare com seus lábios que você viverá como igreja, pois você é a igreja. Você é a igreja. Esse prédio não é a igreja, você é a igreja. Quando você sair daqui essa noite, a igreja vai com você, pois você é a igreja. Quando você for amanhã para o trabalho, a igreja vai junto, pois você é a igreja. Quando você for para a escola, a igreja vai junto, pois você é a igreja. Você é esse corpo de Jesus aonde você for. E Ele vai usar você para tocar cada pessoa que estiver ao seu redor e manifestar o seu poder, o seu amor e a sua graça. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Cumprimente a pessoa próxima a você, dê um abraço bem forte, um aperto de mão, e abençoe a vida dela.